convidar a você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2. Livro de Atos, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 13. Nós estamos em uma série de sermões, uma série de exposições bíblicas no livro de Atos. O tema da série é Até os Confins da Terra. E hoje nós vamos meditar em Atos capítulo 2. Eu quero convidar você a fazer a leitura junto comigo, Atos 2, do 1 ao 13, de forma responsiva. Assim o pastor lê um versículo e os irmãos respondem com o versículo seguinte. Diz assim a palavra do Senhor: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem. tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Todos juntos. Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. A nossa oração neste instante é que o Senhor, por meio do seu Espírito, sonde o nosso coração. Visite a nossa mente, gere luz na nossa alma, desempeça os nossos ouvidos, a fim de que nós ouçamos a sua voz. Graça e paz, amados, da parte de Cristo, o Deus da nossa salvação. Eu desejo ainda orar com você, antes de começar a olhar o texto da palavra do Senhor. Feche os seus olhos e curve a sua cabeça. E mais uma vez peça para que o Espírito Santo de Deus fale abundantemente ao seu coração. Senhor Deus e Pai, nós apresentamos diante do Senhor as nossas ações de graças. Fomos conduzidos pelo Teu Espírito Santo à Tua casa. E a razão de estarmos aqui nesta noite é porque queremos Te adorar e bendizer o Teu glorioso nome. Em nome de Jesus, Espírito Santo do Senhor, pedimos que o Senhor nos dê entendimento da Sagrada Letra, a fim de que a Tua palavra seja agora uma semente a ser lançada na boa terra do nosso coração. E que, segundo a Tua vontade, ela possa germinar para a glória do Teu nome e para a edificação da Tua igreja.
Te pedimos ainda, Senhor, que o Senhor mesmo nos prepare a fim de termos dignidade por graça, para que nessa noite também tenhamos acesso ao pão e ao vinho, que dispostos à mesa representam espiritualmente o teu corpo entregue em favor dos eleitos. Oramos assim e por tudo te agradecemos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amados, antes de nós olharmos para o texto, que é o texto base para a nossa reflexão dessa noite, eu quero pedir permissão aos amados para fazer algumas considerações em linhas gerais acerca do relato dos Atos dos Apóstolos. E a primeira coisa que gostaria de considerar é que este texto de Lucas, ele traz a narrativa do avanço do Evangelho, do crescimento da igreja a partir de Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Lembrando de que alguns comentaristas, alguns historiadores usam de interpretação para a expressão até os confins da terra, uma referência clara à capital Roma, a capital do Império. E os outros historiadores, na sua grande maioria, entendem de que a expressão até os confins da terra, de fato demonstram e retratam a necessidade de amplitude da ação missionária da igreja para alcançar a todos os povos. Então, o livro dos Atos dos Apóstolos, que é considerado o segundo evangelho de Lucas, é um livro de natureza histórica. Ele retrata o avanço da igreja cristã, mas há também quem defenda a tese de que este livro tem uma natureza apologética. Lucas defende em todo tempo, diante do Estado, diante de Roma, que a fé cristã daqueles que eram conhecidos como o povo do caminho era uma fé legítima. Confessar a fé no Cristo, morto e ressuscitado no terceiro dia, era algo legítimo. Então, o livro dos Atos dos Apóstolos também tem natureza apologética, porque em todo o tempo ele defende a fé em Cristo por parte dos cristãos primitivos. Vale ressaltar que, há não muito tempo atrás, muitas lideranças evangélicas elegeram o livro dos Atos dos Apóstolos como sendo o manual do crescimento da igreja. Em havendo a necessidade de demonstrar o crescimento da igreja através de números, muitas lideranças se reuniram em torno do livro dos Atos dos Apóstolos para tentar fazer com que as suas comunidades de fé pudessem crescer em quantidade de membros. E em função disso, congressos, debates, cursos, seminários, oficinas de treinamentos foram vistas no Brasil e fora do Brasil, na tentativa de fazer com que a igreja local pudesse experimentar um crescimento do modelo que a igreja primitiva experimentou. Cumpre citar que muitas lideranças, ou a maioria destas lideranças, ficaram frustradas em eleger o livro dos Atos como sendo o manual do crescimento da igreja. Isso por razões que são simples e que são óbvias. A igreja de hoje, a igreja do Cristo que caminha hoje sobre a face da terra, está distante desta igreja aqui há mais de 20 séculos. A cultura era diferente, o ambiente era diferente, as pessoas possuíam tradições diferentes, e a reboque disso, existem comunidades de fé hoje que não estão preparadas para o crescimento,
Existem igrejas que precisam ser tratadas. Existem igrejas que precisam se arrepender. Existem igrejas que precisam se organizar. Existem igrejas que precisam abandonar a zona de conforto e se lançar na obra missionária para que aí sim possam experimentar o crescimento de ordem qualitativa e quantitativa. Em razão disso, muitas lideranças se frustraram, porque se a gente quer ver a nossa igreja crescer, definitivamente não é elegendo o livro dos Atos dos Apóstolos como sendo o manual da igreja. Nós precisamos estar com os joelhos dobrados, orando pelas almas perdidas e agindo com uma abordagem missionária. É um erro pensar que no primeiro capítulo a gente contempla a ascensão do Cristo e a partir daí a igreja primitiva caminha ou passa a caminhar sozinha. Não, Jesus continua a fazer e a ensinar e a conduzir a igreja, só que agora através do Santo Espírito de Deus. A outra discussão ou debate acerca deste livro é que existe uma discussão incansável, interminável, em relação à natureza da perseguição que a igreja primitiva sofreu e que está registrado no livro dos Atos, e a perseguição que a igreja de Cristo sofre hoje. E a tentativa da discussão é entender se nós somos mais ou menos perseguidos, se nós somos mais ou menos açoitados, se a ação missionária da igreja encontra mais situações de reservas lá no passado ou nos dias de hoje. E mais uma vez nós apelamos para a verdade de que nós estamos separados da igreja primitiva há mais de 20 séculos. A perseguição naquela época tinha uma perseguição de natureza mais física. Quantos irmãos nossos do passado foram martirizados porque mantiveram a fé e a fidelidade a Cristo, o Senhor da igreja. A perseguição que se instaura hoje sobre nós, ela é de cunho mais subliminar, quase que silenciosa, mas acontece e é tão letal quanto a perseguição que a igreja primitiva sofreu há mais de 20 séculos atrás. Para terminar a abordagem inicial do livro, vale ressaltar de que nós temos a ascensão do Cristo, a descida do Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo no capítulo 2, depois avançando nós temos o discurso de Pedro, o sermão de Pedro e a conversão de mais de 3.000 almas, a conversão de Saulo, agora o apóstolo Paulo, as suas 3 viagens missionárias e encerrando o livro a sua viagem específica a Roma. E no enredo de toda essa história, o crescimento da igreja e muitos irmãos nossos sendo martirizados. O que nos compete nessa noite, ter a grata incumbência de olhar para o capítulo 2 e ver a descida e abordar o derramamento do Espírito Santo, que é descrito aqui no capítulo 2 do Evangelho segundo Lucas, o segundo Evangelho segundo Lucas, assim como o Atos dos Apóstolos é conhecido. No primeiro momento, amados, é importante lembrar de que o derramamento do Espírito Santo é uma promessa. O que aconteceu e que está registrado por Lucas no livro dos Atos dos Apóstolos é o cumprimento de uma promessa. Joel falou da descida ou do derramamento do Espírito Santo. Jesus o Cristo, de igual modo, também profetizou acerca desse momento glorioso na vida da igreja. Joel diz assim: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Joel, capítulo 2, verso 28. O Cristo falou desse momento,
chamando a atenção dos seus discípulos, quando ele disse: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vô-lo enviarei. Evangelho segundo o relato de João, capítulo 16, versículo 7. O derramamento do Espírito Santo é uma promessa que estava se cumprindo na vida da igreja do Cristo. O derramamento do Espírito Santo é algo incontestável, irresistível e definitivo. É incontestável porque existe testemunho dos apóstolos e de todos aqueles irmãos que estavam próximos ao cenáculo, onde os apóstolos estavam reunidos. Ele é irresistível, porque o derramamento do Espírito Santo não é obra das mãos humanas. O derramamento do Espírito Santo não é uma construção de habilidade humana. O derramamento do Espírito Santo é a ação de Deus e não algo fabricado pelos homens. Por isso ele é irresistível. O derramamento do Espírito Santo também ele é definitivo. O que John Stott diz acerca disso é que o Espírito Santo veio para ficar com a igreja durante todo o tempo. O dia do Pentecostes foi o dia em que houve o derramamento do Espírito Santo de Deus. E há razões importantíssimas para que esse evento, para que esse episódio, para que essa ação gloriosa do Espírito Santo de Deus acontecesse no dia do Pentecostes. O grego Pentecostos é a palavra que quer dizer 50º. Conhecida no Antigo Testamento, o Pentecostes recebia o nome de Festa das Semanas ou das Primícias. No Novo Testamento, estas duas festas recebiam o nome de Pentecostes. O que era isso? Era uma festa tradicional judaica, muito importante e que tinha na sua essência significados importantíssimos para entendermos a caminhada do povo de Deus do Antigo Testamento até o Novo Testamento. Essa festa ela era comemorada 50 dias após a Páscoa. E depois de um determinado momento, ela recebe outro significado histórico e espiritual. Porque a entrega da lei no pé do Monte Sinai aconteceu também 50 dias depois do povo abandonar as terras egípcias. E quando a gente olha o acontecimento do derramamento do Espírito Santo na festa de Pentecostes, nós entendemos de que esses dois simbolismos também estão presentes aqui. Havia uma colheita de mais de 3.000 almas que foram alcançados pela graça de Deus em Cristo Jesus depois do sermão de Pedro apóstolo. E havia a visitação do Espírito Santo de Deus, que agora no coração e agindo na consciência humana, fazia com que a igreja de Deus pudesse lembrar das leis do Senhor. É por isso que Ezequiel, no capítulo 36, no verso 27, ele diz: ainda porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, para que possam guardar as minhas ordenanças e observá-las. A ação do Espírito Santo de Deus, um derramamento no dia do Pentecostes, também prefigurava o simbolismo de que ele estava agora agindo na igreja, credenciando a igreja a discernir as leis do Senhor. E por conta desse simbolismo, Agostinho afirma o seguinte, abre aspas: assim como a lei foi dada 50 dias após a Páscoa, sendo escrita em tábuas de pedra, pela mão de Deus, assim também o Espírito, cujo ofício é escrever
a mesma em nosso coração, cumpriu aquilo que fora prefigurado na entrega da lei. O mesmo número de dias após a ressurreição de Cristo, que é a verdadeira Páscoa. Os simbolismos que faziam com que a festa das primícias ou das semanas tivessem razão de existir lá no Antigo Testamento, agora na festa de Pentecostes, esses simbolismos se repetem. Vale ressaltar, queridos, de que o derramamento do Espírito Santo, ele encerra um ciclo de manifestação do entendimento da ação de Deus para salvar o eleito. Nós observamos a encarnação do Verbo, o ministério terreno do Cristo, a sua morte expiatória, a sua ressurreição triunfante, a sua exaltação junto aos céus e, finalmente, o derramamento do Espírito Santo de Deus. O texto diz que os apóstolos que estavam reunidos no mesmo lugar, fazendo uma referência ao cenáculo, possivelmente estavam orando, possivelmente estavam atentos à doutrina, possivelmente estavam reunidos buscando a face de Deus. E diz o texto sagrado de que, de repente, verso 2, queria que você olhasse o verso 2, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. É o texto que descreve o momento em que os apóstolos foram surpreendidos pela ação de Deus derramando o seu Espírito Santo. Vale ressaltar de que tanto o vento como o fogo no Antigo Testamento eram símbolos e se retratavam a ação do Espírito de Deus. E vale ressaltar de que estas línguas, dos quais Lucas registra e retrata, eram línguas com entendimento, eram línguas em que os apóstolos começaram a falar ao ponto de que aqueles que estavam do lado do cenáculo, ouvindo o vento, ouvindo o som de um vento impetuoso, diz o texto, de que se aproximaram e cada um daqueles homens estrangeiros presentes em Jerusalém começaram a ouvir a pregação da palavra de Deus na sua língua materna. Essas línguas eram línguas que as pessoas ouviam com entendimento. Vale ressaltar que não são as línguas estranhas, aquelas ininteligíveis, que não se entendem, que Paulo aborda quando fala na sua primeira carta à igreja de Corinto, no capítulo 14, onde há necessidade de intérprete. Essas línguas que foram faladas aqui está fora de qualquer tipo de possibilidade de construção humana. Foi a ação de Deus através do Espírito Santo para que as pessoas que estivessem ali pudessem ouvir a mensagem de Deus na sua própria língua e entendessem a mensagem do Senhor. Vale ressaltar que a expressão cheios do Espírito Santo pode ser entendida como batizados no Espírito Santo. Olha o verso 5 do capítulo 1, o que Lucas diz: porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. A impressão que tenho é que as igrejas reformadas, as igrejas calvinistas, as igrejas que professam
e confessam a teologia pactual, parece que acabam que fugindo da abordagem do texto de Atos 2, com receio de se deparar com a expressão cheios do Espírito Santo ou batizados pelo Espírito Santo. E nós bem sabemos, amados, de que não existe um Filho de Deus que experimentou a conversão genuína que não tenha sido batizado com o Espírito Santo de Deus. Todos nós que fomos alcançados pela graça de Deus em Cristo Jesus, fomos batizados com o Espírito Santo de Deus. Paulo diz na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 13: pois em um só Espírito fomos todos nós batizados, em um só corpo. Vou repetir: pois em um só Espírito fomos todos nós batizados em um só corpo. Se você professa a fé em Cristo e genuinamente experimentou a conversão de sua alma, a mudança da sua forma de pensar, você foi batizado pelo Espírito Santo do Senhor. Vale ressaltar de que nós não entendemos o batismo com o Espírito Santo como uma segunda bênção. E também nós não entendemos de que o batismo com o Espírito Santo é evidenciado por falar em línguas estranhas. Não. Nós cremos de que o batismo com o Espírito Santo se dá quando o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O nosso entendimento é que todos nós fomos batizados por ocasião da nossa conversão, quando o Espírito Santo de Deus nos regenerou e concedeu a nós a fé suficiente para acreditar em Cristo como Senhor. Por isso, se você é crente reformado, presbiteriano, calvinista, você é batizado com o Espírito Santo do Senhor. Quando Ele te alcançou e mudou a sua vida, regenerou a sua vida, te deu um novo coração e fez com que as coisas velhas da sua vida se passassem e tudo se fizesse novo, você foi batizado com o Espírito Santo de Deus. Nós não estamos aqui trazendo nenhum tipo de tom pejorativo quanto a qualquer tipo de entendimento contrário à teologia que cremos. Mas vale ressaltar que se nós cremos de que o batismo é uma segunda bênção, nós acabamos dividindo a igreja em batizados com o Espírito e não batizados com o Espírito Santo. E isso fere a unidade da igreja. Nós somos membros de um só corpo, o qual Cristo é a cabeça. Vale ressaltar, irmãos, de que, olhando para esse texto, é inconcebível pensar em qualquer outro tipo de ação de Deus que não seja pelo Espírito do Senhor. E em função disso eu quero dividir pelo menos 3 aplicações para a nossa vida, a fim de que a nossa abordagem missionária, o nosso ardor missionário, o nosso coração evangelístico enquanto igreja possa de fato alcançar o perdido que está até os confins da terra. No primeiro momento eu gostaria de afirmar de que o texto nos ensina de que sem o Espírito Santo não há poder. Vou repetir: sem o Espírito Santo a igreja não tem poder. A nossa teologia é bíblica, isso é relevante, mas não é o suficiente. O nosso governo é bem ajustado e facilita as ações da igreja local. Bom, isso é relevante, mas não é o suficiente. A liderança das nossas igrejas estão preparadas no aspecto até acadêmico. Isso é bom, isso é relevante, mas não é o suficiente. O peso do nosso nome enquanto denominação é bom, é importante, é relevante, mas não é o suficiente. A nossa experiência na caminhada da fé cristã é importante, é bom, é relevante, mas isso não é o suficiente.
A igreja precisa do poder do Espírito Santo de Deus para cumprir a sua missão de igreja. O poder da igreja emana da ação do Espírito Santo de Deus. Nós não confiamos a nossa missão de igreja em nenhum outro método, em nenhuma outra forma, em nenhuma outra metodologia, em nenhum outro lugar que não seja na dependência do Espírito Santo de Deus. João vai dizer: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver que ser ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. João está afirmando de que a igreja caminha dependendo da ação do Espírito Santo de Deus. Não são palavras bem empregadas pela igreja de Deus que tem o poder de converter o coração do perdido. A igreja prega, a igreja anuncia, mas confiada no poder do Espírito Santo de Deus. Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, versos 22 a 23, diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E Paulo vai encerrar dizendo: contra estas coisas não há lei. Aquele que é conduzido pelo Espírito Santo de Deus e que percebe na sua vida o fruto do Espírito Santo tem autoridade para ser igreja em qualquer lugar. Em tempos de pandemia e em tempos fora de pandemia, nós seremos igreja. O Espírito Santo é derramado na igreja do Senhor, porque isso comprova de que nós seríamos incapazes de realizar a obra que Deus nos confiou se não fosse munidos do Espírito Santo de Deus. Sem o Espírito Santo de Deus não há poder. Porque muitas ações missionárias acabam naufragando? Porque muitas ações de igrejas local acabam naufragando? Porque muitas vidas cristãs, vidas de evangélicos e de crentes não conseguem espiritualmente passar nada para ninguém? Porque existem crentes que a gente olha para a vida deles e a vida deles não reflete nada, não tem o poder de impactar ninguém. Porque são comunidades e vidas que estão desprovidas e vazias do poder do Espírito Santo de Deus. Quando nós olhamos o registro de Atos, nós vamos perceber de que é Lucas, o discípulo, o médico amado, que mais abordou o ministério do Espírito Santo de Deus. Então, sem o Espírito Santo de Deus, não há poder. No segundo momento, nós queremos compartilhar com a igreja a ideia de que sem poder não há como anunciar o Evangelho de Cristo. Se sem o Espírito Santo não há poder, sem esse poder, a gente não tem condições credenciais alguma para anunciar o Evangelho de Deus. Se você olhar no capítulo 1, o verso 8, Lucas vai dizer o seguinte: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Mas para quê? Qual é a intenção? Para sermos agasalhados e abraçados pelo Espírito Santo de Deus? Não. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Nós precisamos do poder do Espírito Santo para sermos boca de Deus a alcançar a vida dos perdidos. O próprio Lucas, no capítulo 4, verso 18 a 19, diz o seguinte: na verdade são palavras de Cristo. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Quem está falando isso é Cristo, amados. O Espírito do Senhor está sobre mim. Para quê? Porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos,
para libertar os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. É Cristo que está dizendo de que o Espírito do Senhor estava sobre ele para que ele pudesse alcançar a vida dos perdidos. E a igreja vai fracassar se nós nos lançarmos na obra missionária sem o poder de Deus em Cristo Jesus e pela ação do Espírito Santo. A igreja estava sendo visitada pelo Espírito de Deus. E a partir daqui, a igreja poderia ser testemunha em Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra. Sem poder, não há como anunciar o Evangelho de Cristo. As nossas habilidades, as nossas capacidades, a inteligência humana, a sabedoria humana, não têm a capacidade de penetrar o coração humano. Aquilo que temos e aquilo que somos não são suficientes para alcançar o coração do perdido. Aquilo que acumulamos enquanto servos do Senhor, a nossa bagagem, a nossa experiência, aquilo que temos de experiências na fé evangélica, nada disso é suficiente para nos credenciar a pregar o Evangelho que não seja o poder que vem do Espírito Santo de Deus. Vale ressaltar de que é comum nós associarmos a pessoa do Espírito Santo à ideia de que ele é a força ativa de Deus. Por isso a gente fala a força do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo, a majestade do Espírito Santo, a ação gloriosa do Espírito Santo. E isso é possível, isso é verdade. Mas a gente não pode se esquecer que o Espírito Santo é uma pessoa. É a terceira pessoa da Trindade, e Ele nos ama, Ele intercede por nós, Ele nos capacita, Ele unge a palavra do Senhor nos nossos lábios. É Ele quem nos confere poder para ser igreja num mundo tão distante de Deus e de Jesus. Sem o Espírito Santo não há poder, e sem poder ninguém está credenciado a pregar o Evangelho. Mas sem o anúncio do Evangelho, não há como experimentar o crescimento da igreja. O texto diz que as pessoas que estavam ali ouviram o Evangelho de Cristo ser anunciado na sua própria língua materna. As pessoas foram alcançadas porque estavam no raio de ação da igreja e ouviram falar das verdades genuínas do Evangelho de Cristo. A gente adianta um pouquinho a Bíblia e a gente vê o discurso de Pedro e diz o texto de que houve conversão de quase 3.000 almas. Não há possibilidade alguma de presenciarmos a conversão de almas se a igreja não anunciar o Evangelho. Nesse mesmo livro dos Atos, no capítulo 8, verso 31, Filipe se apresenta ou se aproxima diante do eunuco que estava com a lei aberta. E a pergunta ao eunuco foi: você entende o que você lê? Você porventura tem entendimento daquilo que você está lendo? E o eunuco responde no verso 31 do capítulo 8: como poderei entender se alguém não me explicar? A gente adianta as páginas da nossa Bíblia e abre lá em Romanos capítulo 10, no verso 14, Paulo vai dizer: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Sem o Espírito Santo não há poder. Sem este poder nós não somos credenciados a pregar. E se nós não pregarmos o Evangelho pelo poder de Deus, não haverá conversões. No mesmo capítulo 10, Paulo vai dizer: e assim, a fé vem pela pregação, a pregação pela palavra de Cristo. Na outra versão diz: e assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Nós ficamos felizes, alegres,
O nosso coração fica jubiloso quando a gente acolhe na igreja local uma alma que foi alcançada pela graça de Deus. O nosso coração fica cheio de alegria porque a gente percebe de que a igreja do Senhor está crescendo. Mas isso só pode ser entendido como resultado da igreja que anuncia as verdades do Evangelho com o poder do Espírito Santo de Deus. Paulo vai dizer que se ele anuncia o Evangelho, esta obrigação a ele é imposta. Ele entendia de que a incumbência de anunciar o Evangelho era uma incumbência que ele entendia como sendo grata, e não havia possibilidade de escolha de anunciar ou de não anunciar, porque isso é missão dada à igreja. Diante do derramamento do Espírito Santo na igreja de Cristo, e que conduz a igreja até os dias de hoje, e que vai conduzir a igreja até o dia em que o Senhor vier para nos buscar, nós não podemos nos esquecer que sem a ação deste Espírito Santo não há poder na igreja. E sem este poder na igreja, nós não estamos credenciados a pregar o Evangelho. Mas com o poder do Espírito Santo, nós temos o dever de anunciar para que vidas sejam alcançadas pela graça de Cristo. Existe um texto na sua Bíblia, lá no Antigo Testamento, em Gênesis capítulo 11. Esse texto é considerado por muitos teólogos como sendo o contraponto do texto de Atos 2, a descida do Espírito Santo na festa do Pentecostes. E eu queria lembrar você, concluindo a nossa meditação nessa noite, algumas coisas que aconteceram lá no episódio da Torre de Babel, e aquilo que aconteceu na ocasião do derramamento do Espírito Santo de Deus. Lá em Babel, as línguas eram ininteligíveis, as pessoas não entendiam o que se falava. Havia muita falácia, as pessoas não conseguiam entender nada. Em Pentecostes, as línguas eram inteligíveis, línguas com entendimento. Em Babel, nós vemos um episódio fruto da rebeldia contra Deus. No Pentecostes, nós vemos a igreja aguardando a ação de Deus, fruto da obediência ao Senhor. Em Babel, as pessoas enalteciam, exultavam o seu próprio nome. No Pentecostes, as pessoas tributavam e honravam e louvavam o nome de Deus. Em Babel houve dispersão e confusão. No Pentecostes, a igreja estava unida para iniciar definitivamente a obra missionária. Lá no texto, na Torre de Babel, o homem presunçosamente tentou subir aos céus. E no Pentecostes, o céu humildemente desceu à terra e visitou a igreja, nos capacitando com o dom do Espírito Santo de Deus. Vale ressaltar, amados, de que nós não precisamos fugir do tema Espírito Santo de Deus. Nós olhamos para a nossa teologia e a nossa teologia afirma de que nós somos cessacionistas. Nós cremos que os dons carismáticos cessaram, cumpriram o seu papel na história. Há quem seja cessacionista parcial. Acreditam de que alguns dons cumpriram o papel na história, mas que outros existem ainda. Sendo cessacionistas cabalmente ou parcialmente, nós tratamos da questão dos dons dentro da teologia desta forma. Mas o Espírito Santo do Senhor é contemporâneo aos nossos dias. O Espírito Santo está no nosso meio, conduz a igreja. O Espírito Santo intercede por nós, geme por nós, intercedendo pela nossa vida diante do Pai. E é Ele
quem tem nos credenciado para cumprimento da nossa missão até o dia em que nós vamos ouvir a trombeta ressoar e o Cristo juntará dos 4 cantos da terra todos aqueles que foram eleitos antes da fundação do mundo. Enquanto isso, tenha uma vida estreita com o Espírito Santo do Senhor. Enquanto isso, seja íntimo do Espírito Santo do Senhor. Enquanto isso, peça a Deus que, por misericórdia, o fruto do Espírito Santo seja encontrado na sua vida. Dobre o seu joelho e peça para que a sua vida seja conduzida pelo Espírito Santo do Senhor. Porque somente assim, eu e você, seremos capazes de sermos encontrados como obreiros aprovados, que não têm do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Que o Senhor nos abençoe.